Boa noite, irmãos, todos aqueles que nos acompanham aqui presencialmente, aqueles que nos acompanham pela internet. Que a graça do Senhor esteja sobre todos nós nessa noite, para que assim como até agora temos louvado o Senhor, temos orado ao nosso Senhor, agora o Senhor se digne em vir ao nosso socorro, vir em as nossas necessidades, falando através da sua palavra aos nossos ouvidos e aos nossos corações. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor na carta de Judas, é o penúltimo livro ali do Novo Testamento, está antes de Apocalipse, e nós vamos ler os versículos de 1 a 3. É uma carta pequena, somente um capítulo, e hoje nós vamos meditar nos versículos, os 3 primeiros versículos. Judas, de 1 a 3. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra nessa noite, e com o coração, Senhor, dependente do Senhor, nós nos voltamos a Ti, clamando que a Tua graça, a Tua misericórdia seja derramada sobre as nossas vidas, para que nessa noite nós apenas não exponhamos as Escrituras, não apenas entendamos as Escrituras, não apenas, Senhor, nos recordemos das Escrituras, mas que elas sejam vivas em nosso viver, que elas transformem o nosso coração, que elas transformem os nossos pensamentos, e que por isso elas transformem o nosso modo de ser, de pensar e de viver, ó Pai. É o que clamamos em nome de Jesus. Amém. Judas vai tratar na sua carta de um assunto muito sério. Ele vai tratar da introdução de falsos mestres nas igrejas. Tão sério que ele sentiu-se obrigado a escrever sobre o tema e ensinar os irmãos e exortar os irmãos sobre isso. Ele precisava ensinar aos irmãos daquelas igrejas como lidar com esse fato. O que os irmãos deveriam fazer para se proteger e proteger a igreja, os demais irmãos, da influência desses falsos mestres. E esses falsos mestres, o que deveria ser feito pela igreja em relação a eles? E aqueles irmãos que estavam sendo enganados por esses mestres, irmãos, muitos deles sinceros, mas enganados, o que fazer? Hoje nós vamos tratar apenas dos 3 primeiros versículos, mas para apenas termos uma visão geral do capítulo inteiro, eu quero fazer um pequeno resumo da divisão desse capítulo. Nos versículos 1 e 2 que lemos, Judas faz então uma introdução da sua carta, identificando os destinatários da carta e saudando os irmãos. No versículo 3, que também lemos, ele alerta os irmãos sobre a importância da questão. Ainda no versículo 3, ele aborda o ponto central da palavra de hoje, a exortação para que os cristãos, todos os cristãos, batalhem diligentemente pela fé cristã. Por isso, o título da pregação de hoje à noite é A Batalha pela Fé. Então, no versículo 4, que não lemos, e se Deus permitir será exposto na próxima oportunidade, ele detalha o problema. Os falsos mestres haviam se introduzido no meio da igreja. Ainda no versículo 4, ele destaca algumas características daqueles falsos mestres. E aí dos versículos 5 a 15,
Judas relata como Deus, na história do seu povo, ele lidou com falsos mestres. Então ele fala do juízo de Deus sobre o seu povo, sobre os anjos e sobre os povos gentios. De 16 a 23, Judas então explica como os irmãos devem lidar, primeiramente, com os falsos mestres, versículos 16 a 19, e depois como lidar com os crentes fiéis que estão sendo enganados, versículos 20 a 23. E finalmente, versículos 24 e 25, Judas encerra com uma maravilhosa declaração de fé, de esperança e de louvor. Vamos então à análise do texto de hoje, os 3 primeiros versículos desse capítulo de Judas. E começa Judas 1, primeiro versículo, ele se apresentando. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Judas, o autor dessa epístola, ele é filho de José e Maria, ou seja, ele é um meio-irmão de Jesus Cristo. Vejam que o autor, esse Judas, ele se identifica como irmão de Tiago. E em Mateus 13:55, nós vemos relatado ali os nomes dos irmãos de Jesus, ou dos meio-irmãos de Jesus, já que eram irmãos apenas por parte de mãe. E eram então esses irmãos de Jesus, José, Simão, Judas e Tiago, além de irmãs cujos nomes não foram revelados. E conforme nós vemos em João 7:5, Judas, assim como todos os outros irmãos de Jesus, no início não creram em Jesus Cristo como Salvador. Mas então eles passam a crer em Jesus após a ressurreição de Cristo. Em Atos 1:14, depois que Jesus ressuscitou, nós lemos que Maria e os irmãos de Jesus, sem relatar quais deles, se uniram aos apóstolos para orar. O que indicava então que após a ressurreição de Cristo, esses irmãos na carne de Jesus, meio-irmãos de Jesus, haviam então mudado a sua mente e a sua fé. É interessante, e talvez tenha até alguma ligação com a conversão dos irmãos de Jesus, que o Jesus Cristo, depois que ressuscita, ele aparece especialmente para Tiago, seu irmão, conforme relatado em 1 Coríntios 15:7. E o fato é que pelo menos 2 desses irmãos de Jesus se tornaram líderes na igreja primitiva. Judas, o autor da carta que estamos estudando, e Tiago, o autor da carta que recebe o seu nome. E ele se apresenta então como Judas, servo de Jesus Cristo. E é interessante que apesar de ser irmão por parte de mãe de Jesus Cristo, Judas dá preferência e maior valor ao seu relacionamento espiritual com Jesus do que ao seu relacionamento carnal. Para Judas, o fato mais importante em relação a Jesus Cristo, e que definia a sua posição em relação a Jesus Cristo, e que daria mais autoridade à sua carta, não é o fato que ele era meio-irmão ou irmão de Jesus, mas é o fato que Judas se tornou servo de Jesus Cristo, que Judas havia se rendido ao senhorio de Cristo, a quem Judas mesmo no versículo 4, você pode conferir aí, vai se referir como sendo o único soberano e Senhor Jesus Cristo. Judas então, com grande humildade, se identifica como servo, e a palavra servo aqui é escravo de Jesus Cristo, e com muita fé, se refere ao seu irmão Jesus Cristo como o único e soberano Senhor. E mais, Judas, servo de Jesus e irmão de Tiago. Além de ajudar na identificação do autor, Judas, ao citar seu parentesco com Tiago, está usando a proeminência de Tiago para ajudar na divulgação e na credibilidade da sua carta. Ao olharmos as Escrituras, nós vemos que Tiago, ele ocupava uma posição de grande proeminência e de respeito na igreja primitiva. Nós podemos ver em Atos 15, de 13 a 21, quando o concílio de Jerusalém se reúne
para deliberar a respeito da necessidade ou não dos gentios que se convertiam serem circuncidados, é a palavra de Tiago, a posição de Tiago, que encaminha a decisão que é tomada ali naquele concílio. E em 21:18 de Atos, nós vemos que os líderes da igreja primitiva estavam reunidos na casa de Tiago. Então, nós vemos que ao citar seu irmão Tiago, Judas está invocando a proeminência do seu irmão para que a sua carta fosse mais divulgada e mais reconhecida. No versículo 1, segunda parte então, nós vemos, no começo ele se identifica, agora então ele identifica os destinatários da sua carta. E como que ele se refere aos destinatários? Parte final do versículo 1. Aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Judas não escreve para uma igreja específica, como a maioria das cartas de Paulo. Judas não escreve para uma pessoa específica, como é o caso da carta de Paulo a Filemão. E nem tampouco a carta de Judas é dirigida a um grupo específico de pessoas, como é, por exemplo, a primeira carta de Pedro. Os destinatários dessa carta de Judas são todos os cristãos daquela época. E é óbvio, todos nós aos quais a palavra do Senhor tem chegado. Tratava-se, portanto, de uma carta geral, é chamada também de carta circular, e que deveria ser então lida em todas as igrejas, em quantas igrejas mais possíveis naquela época. O que revelava que o problema tratado por Judas, da introdução de falsos mestres na igreja, não era um caso isolado, mas era um caso generalizado. E Judas usa 3 expressões para qualificar os crentes destinatários da carta. São 3 expressões que se aplicam a todo crente, em toda face da história da redenção. Se aplica àqueles irmãos, se aplica a mim e se aplica a você. Esses irmãos então são chamados por Deus, amados por Deus e guardados por Deus. E essas 3 expressões refletem 3 doutrinas essenciais sobre a salvação que são reveladas nas Escrituras. A primeira expressão, amados em Deus, diz que o amor de Deus é a razão da nossa salvação. Porque Deus nos amou, Ele nos salvou. E isso nós cantamos hoje reiteradas vezes. Nós, assim como aqueles irmãos, nós somos amados por Deus. A nossa escolha, a nossa salvação, a nossa redenção, ela não está ligada a nenhum mérito que haja em nós, nenhum mérito que Deus anteveu em nós, nenhum potencial que Deus pode ter enxergado em mim ou em você. Logo eu, um pobre pecador, tão frágil e tão devedor, logo eu, de graça, recebi o amor de Deus. O amor de Deus é então a primeira característica que Judas destaca para aqueles irmãos. Segundo, chamados por Deus. Todos aqueles que foram amados por Deus são chamados eficazmente por Deus e vão a Cristo. E a terceira expressão, guardados em Jesus Cristo. Os amados de Deus, que são chamados por Deus, que vão a Cristo, nunca deixarão a Cristo e nunca serão deixados por Cristo. Por isso que ele fala, nós somos amados, nós somos chamados e nós somos guardados por Deus. Mas por que será que Judas escolheu esses 3 aspectos da salvação, da obra de Deus na nossa vida, como saudação da sua carta? E hoje, pela manhã, como nós ouvimos o pastor Eduardo falando, ele fala que o mesmo Deus que dá o imperativo, ele dá o indicativo. O mesmo Deus que dá a tarefa, Ele dá a força e a condição para realizar a tarefa. E como nós vamos ver aqui, Judas está chamando os crentes para uma batalha, a batalha pela fé. E nada mais propício, nada mais essencial, nada mais necessário para essa batalha, que nós saibamos da motivação para a batalha, da razão da batalha e da segurança dos soldados nessa batalha.
a motivação da batalha, a razão da batalha e a segurança dos soldados na batalha. E a motivação para batalharmos pela fé é o amor. É o amor de Deus. Por isso que ele destaca: eu vou chamá-los a uma batalha, mas antes eu quero dizer que vocês todos são amados por Deus. Eu quero dizer que vocês vão a essa batalha porque vocês amam aquele que os amou primeiro. Assim, a motivação invocada por Judas para o chamado à batalha pela fé é: vocês são amados por Deus, portanto retribuam esse amor, amando o que Deus ama, a fé que Ele entregou a cada um de vocês. Por amor ao Deus que os amam, defendam a fé que Ele entregou a cada um de vocês. Portanto, a motivação para irmos à batalha em defesa da fé é o amor de Deus, que deve nos levar a amá-lo e batalhar por aquilo que Ele ama e por aquilo que Ele mesmo, segundo o texto nos diz, entregou à sua igreja. Eu acho fantástico o versículo 20 do capítulo 29 de Gênesis, quando conta ali a história de amor de Jacó por Raquel. E nos diz o texto, Gênesis 29, 20: Jacó serviu a Labão 7 anos por Raquel. E vejam que coisa maravilhosa. E esses 7 anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. E estes anos, 7 anos de serviço, lhe pareceram poucos dias, pelo muito que a amava. O amor tem esse poder, meus queridos. Ele torna tarefas pesadas em leves, torna mandamentos em prazer, 1 João 5,3. Torna o cristão disposto a batalhar pela fé que nós recebemos do Senhor, mesmo que isso seja trabalhoso e agonizante, como nós vamos ver mais para frente. Se nós temos pouca vontade ou pouca força para batalhar pela fé cristã, é porque nós temos amado pouco a Deus, pois o amor a Deus, em resposta ao amor dele por cada um de nós, é a principal, e talvez eu possa dizer, é a única verdadeira motivação para a nossa vida cristã, em todos os aspectos, inclusive a batalha pela fé. Segundo ponto, a razão pela qual nós devemos batalhar: o nosso chamado. Vocês foram amados, motivação; vocês foram chamados, razão. Nós sabemos que a carta de Paulo aos Efésios, ela é dividida em 2 etapas. No capítulo de 1 a 3, ele trata de teologia, de ensino, e a partir do capítulo 4, ele trata de uma parte muito prática. Ele escreve que nós fomos chamados para uma vocação, ou seja, para um propósito, e pede encarecidamente, a palavra é rogo-vos, que aqueles irmãos vivessem de acordo com aquele chamado para o qual eles receberam. E a partir então dessa ideia que nós temos um chamado e devemos viver de acordo com esse chamado, ele diz ali como é o nosso chamado para sermos membros do corpo de Cristo. Nosso chamado como maridos, esposas, pais, filhos, como servos. E lá no capítulo 6, a partir do versículo 10, ele fala do nosso chamado para sermos soldados do Senhor. Faz parte do meu e do seu chamado, como cristãos, batalhar. E entre as coisas pelas quais nós devemos batalhar pela fé. Como nós ouvimos hoje pela manhã, o crente vive com uma espada numa mão e uma pá na outra. Trabalho e luta. Isso é aquilo que define a vida do cristão. Nossa vida do lado de cada eternidade, enquanto não atravessamos o rio, não é de férias, mas é de trabalho e de luta. Do lado de lá da eternidade serão dias de glória, mas do lado de cá são dias de luta. E não há glória futura sem luta presente. Portanto, irmãos, se há uma motivação para lutarmos pela fé, o amor de Deus por nós e o nosso amor em resposta a Ele,
O motivo pelo qual nós fazemos isso é porque eu e você, nós somos chamados para esse propósito. E o terceiro ponto que ele destaca: vocês são amados, vocês são chamados, mas vocês são guardados por Deus. E aqui nós vemos a segurança do soldado. Estamos do lado que sempre venceu e sempre vencerá. Estamos do lado, como diz Judas no versículo 4, do único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Quem vai à nossa frente nessa batalha é o El Shaddai, o Todo-Poderoso nas batalhas. O nosso general é aquele que é chamado de vencedor, aquele que sempre vence e sai sempre para vencer. Nosso general é aquele que prometeu que estará conosco para todo o sempre. Jesus, no capítulo 16 de João, quando está se despedindo dos seus discípulos, ele não esconde que aqueles discípulos, assim como nós, teriam muitas dificuldades na caminhada. E ele fala de lutas como escândalo, expulsão, morte, tristeza, choro, lamento, aflição, dispersão, abandono. Mas ele fala que em meio a essas lutas, e por causa dessas lutas, ele haveria de enviar o Consolador, que ele estaria presente sempre conosco, que nele nós poderíamos ter paz no meio de todas essas lutas, e que por isso nós deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Essa então, irmãos, é a nossa única e grande esperança. O Senhor está conosco e nos guarda. Seu Espírito Santo nos guia e nos fortalece, nos consola, dando-nos uma paz que excede todo o entendimento. Tomando por empréstimo as palavras de Ageu que nós ouvimos pela manhã: tende bom ânimo, Zorobabel, tende bom ânimo, Josué, tende bom ânimo, irmãos da comunidade cristã de Maringá, porque eu estou contigo. O meu Espírito Santo está sobre vós. E essa é a segurança que nós temos nessa batalha. A luta não será fácil. Pelo contrário, é uma luta agonizante. Nós vamos ver com detalhe isso para frente. Exige disciplina. O que está em jogo não é dinheiro, não é sucesso, não é saúde. É algo muito mais importante, é a vida eterna. Há lutas que, se nós perdermos, nós só perdemos coisas materiais e passageiras, mas a luta pela fé, o que está em jogo é a vida eterna. Portanto, é uma luta que não pode ser perdida. É uma luta difícil. O inimigo não é de carne e sangue. Os falsos mestres são guiados e empoderados pelo espírito do anticristo, como João nos ensina. O mundo onde aqueles irmãos viviam e o mundo onde nós vivemos é contra o evangelho. Nós temos que nadar contra uma correnteza forte, imunda e crescente. E para piorar tudo isso, nós temos um inimigo dentro de nós, a nossa velha natureza, a qual só será retirada totalmente na nossa glorificação. E essa natureza é apegada às coisas terrenas, e nos diz a palavra que ela guerreia contra as coisas do Espírito. E essa natureza, segundo Colossenses 3,5, ela tem que ser mortificada diariamente por nós. É uma luta terrível, meus irmãos, mas apesar de tudo isso, nós somos guardados por Deus, o soberano. Aliás, exatamente porque a luta é difícil, ou até poderia dizer, porque a luta é impossível de ser vencida, se não for por aquele que é vencedor sobre todas as coisas. Porque a luta é contra potestades, as quais só se submetem àquele que é o Senhor sobre todas as coisas. É que nós temos que ser guardados pelo nosso Senhor. É por isso que Paulo nos diz em Romanos 8,37, que apesar de todas essas coisas, tudo o que ele vai falar ali, morte, tribulação, nudez, perseguição, fome, apesar de todas essas coisas, o que nós somos? Mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E é por isso que Judas vai terminar esse capítulo, esse seu livro, dizendo no versículos 24 e 25, um canto de vitória. Ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria,
perante a sua glória. Ao único Deus, sábio, Salvador nosso, seja a glória e a majestade, domínio e poder, agora e para todo o sempre. A motivação para a batalha, o amor de Deus e a nossa resposta de amor por Ele. A razão para a nossa batalha, porque eu e você, enquanto temos fôlego de vida, somos chamados a batalhar pelo Senhor. E a esperança nossa na batalha, a única esperança, o Senhor é quem nos guarda. Feito isso então, se apresentando e apresentando os seus destinatários, dando-lhes razões para a batalha, ele então os saúda, dizendo, versículo 2, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. E aqui existe um sentido duplo desta saudação ou desta bênção, desse desejo de Judas para aqueles irmãos. Ele está dizendo isso, e nós podemos ver isso, que muitos textos falam isso. É um desejo de uma multiplicação dessas bênçãos, verticalmente e horizontalmente. Misericórdia, paz e amor são bênçãos derramadas por Deus na vida do cristão. Nós lemos nas Escrituras que toda sorte de bênção espiritual o Pai já derramou sobre nós em Cristo. Mas nós, no nosso caminhar, à medida que os dias passam, à medida que temos necessidade, nós nos socorremos e recebemos nessas bênçãos. E o desejo de Judas é que verticalmente, cada um de nós receba de Deus multiplicadamente paz, misericórdia e amor. E que esse seja um desejo nosso para cada um de nós, que nós recebamos do Senhor misericórdia, paz e amor. Mas também, e talvez principalmente, porque nós vamos ver o nosso texto tratar disso, tratava-se de um desejo de multiplicação horizontal de misericórdia, paz e amor. O desejo de Judas é que os irmãos, naquele momento de crise, naquele momento de divisão, nós vemos no versículo 19, que esses falsos mestres causavam divisão na igreja. O que aqueles irmãos precisavam no seu viver diário é de misericórdia, de amor e de paz. Judas, movido pelo Espírito Santo, ele é duro com os falsos mestres. Nós vamos ler na próxima oportunidade que ele diz que eram homens ímpios, hereges, destinados à perdição. No entanto, em relação àqueles irmãos sinceros que estavam enganados, envolvidos naquele engano, veja o que Judas recomenda nos versículos 21 e 22. Conservai-vos vós mesmos no amor de Deus, o amor vos seja multiplicado, esperando a misericórdia do nosso Senhor, a misericórdia vos seja multiplicada, e apiedai-vos de alguns, usando de discernimento. No momento de crise como aquele, onde falsos mestres dividiam o rebanho, amor, misericórdia e paz multiplicados entre os irmãos eram essenciais na igreja. Com isso, ou seja, os irmãos sendo multiplicadamente misericordiosos, os irmãos sendo multiplicadamente amorosos com os outros, a paz seria também então multiplicada, redundando na salvação daqueles irmãos e na preservação da unidade da igreja e na glória do nome do Senhor. Que isso aconteça conosco, meus irmãos, que nos momentos de crise, sejam elas pessoais, sejam elas conjugais, sejam elas familiares, sejam elas comunitárias, que o nosso coração esteja disposto a oferecer multiplicadamente misericórdia aos nossos irmãos, como temos recebido misericórdia multiplicadamente do nosso Deus. Que o nosso coração nos momentos de crise esteja disposto a oferecer multiplicadamente o amor, como nós temos recebido multiplicadamente o amor de Deus. E que a paz então reine multiplicadamente em nosso meio, quando nós exercitarmos o amor e a misericórdia. Caminhamos então para o versículo 3, primeira parte, quando
Judas vai destacar a gravidade do assunto. E ele nos diz: amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi-me que me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-vos. Só a primeira parte aqui. Judas confessa que originalmente esse não era a sua intenção. Ele queria escrever sobre outro assunto, sobre a comum salvação. Nós não sabemos o que era essa comum salvação, sobre o que aspectos ele abordaria, mas nós sabemos que não era a intenção original de Judas. Mas nós sabemos, pelas palavras dele, que ele se depara então com uma situação que, inspirado pelo Espírito Santo, ele discerne como sendo algo muito grave. E por isso ele se sente constrangido a mudar o assunto da sua carta e com certeza o tom da sua carta. Esse discernimento, irmãos, e vigilância devem estar presentes nos corações dos líderes da igreja. É muito relevante o que está registrado em Atos 20, de 28 a 31, quando Paulo se despede dos presbíteros de Éfeso, e ele os alerta com muita seriedade, abre aspas, olhai por vós e por todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens, que falarão coisas perversas, para atraírem discípulos após de si. Portanto, vigiai. Assim, faz parte do chamado e da responsabilidade da liderança da igreja, principalmente dos presbíteros, vigiar por si e pelo rebanho, para proteger as ovelhas dos falsos mestres, chamados aqui de lobos cruéis, que visam apenas o benefício próprio, mesmo que isso custe a vida das ovelhas. A existência de falsos mestres não era exclusividade daquela época, acompanhou a igreja de Cristo durante toda a história, e na verdade, conforme nós vemos quando eu preguei aqui a respeito das bestas do Apocalipse, o engano religioso será uma das grandes características do fim dos tempos, e ele crescerá e cada vez mais aparecerá, liderado inclusive pelo falso profeta, que acompanhará o anticristo. Assim, nós temos que estar vigilantes, sabendo que isso é algo que existiu, existe e existirá no seio da igreja. E assim os presbíteros, nós da liderança, nós temos sempre nos colocado diante de Deus, em clamor e dependência, para que Ele nos capacite a cumprir este encargo, de olhar por nós e pela igreja, para que todos nós sejamos preservados na fé cristã. E em nome do presbitério, eu conclamo aos irmãos, eu presto aos irmãos que se unam a nós, orando por cada um de nós nas suas orações. Mas este, irmãos, é o encargo também de cada um de nós. Como nós ouvimos hoje pela manhã, se você respira, se você recebe esse dom de Deus, de estar vivo e respirando, tá? Você tem obrigação de estar lutando pelo Senhor. Por isso, todos nós devemos estar vigiando por nós e pelos irmãos, para que a palavra do Senhor não seja alterada, negociada ou deturpada. A exortação e a obrigação de defendermos a fé cristã é para todos nós. Temos que colocar guardas em nossos ouvidos e mentes, para não deixarmos que falsos ensinos minem a nossa fé. De um modo muito especial, diante dos tempos que temos vivido, e diante de coisas que o presbitério tem observado, temos que ser cuidadosos e criteriosos com o que ouvimos e compartilhamos na internet, pois podemos estar ouvindo e repassando ensinos que contrariam a fé cristã revelada nas Escrituras, e assim, ao invés de estarmos batalhando pela fé cristã, nós estamos minando a fé cristã.
Então a situação era grave. E por isso o tom de Judas é uma exortação. Não é um conselho, se você tiver tempo, se tiver afim, né, se der, mas é uma ordem enfática: batalhem. Exortando-vos, parte B do versículo 3, a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa exortação, então, ela é composta de 3 elementos. Primeiro, a ação, o verbo, batalhar diligentemente, o verbo e o advérbio. O objeto a ser defendido, a fé. E o motivo desta defesa, porque ela nos foi entregue de uma vez por todas. A ação, batalhar com diligência. A palavra grega utilizada por Judas é, deixa eu ler aqui, epagonizomai, derivada da palavra agonia, ou seja, uma luta agonizante, uma luta dolorosa, que exige esforço, que envolve todo o seu ser, que causa comprometimento total. Warren Wiersbe, um dos autores consultados, define assim essa palavra: o termo grego batalhar faz parte do vocabulário esportivo e dá origem à palavra agonizar. É um retrato do atleta dedicado, competindo nos jogos gregos, esticando nervos e tendões, a fim de dar o melhor de si e vencer. Assim, irmãos, batalhar com diligência pela fé cristã significa empregar todo o nosso cuidado, toda a nossa capacidade e todo o nosso esforço para defender a fé cristã. Infelizmente, muitas vezes nosso amor por Deus é tão pequeno e nossa confiança nele é tão acanhada, que batalhar diligentemente pelo Evangelho se torna uma tarefa que nós reputamos como árdua demais e é deixada de lado. Nós nos agonizamos pelo dinheiro, nos agonizamos pelo trabalho, nos agonizamos pelo lazer, nos agonizamos pela família, mas nada de se agonizar pela fé cristã. Temos tempo, disposição, capacidade e dinheiro de construirmos e decorarmos as nossas casas, como nós ouvimos hoje pela manhã, mas não temos tempo, disposição, capacidade e dinheiro para reconstruirmos o templo do Senhor. Não temos interesse e nem nos dedicamos às Escrituras, nem de perto do quanto nos dedicamos aos nossos hobbies, esportes, interesses e diversão. Mas o nosso chamado não é esse, meus irmãos. O nosso chamado é para batalharmos com diligência pela fé que de uma vez por toda nos foi dada. Espada numa mão, pá na outra, com todo nosso esforço. E pelo que então nós devemos batalhar? Qual é o objeto que deve ser defendido? Qual o tesouro que nos foi confiado que deve ser defendido por cada um de nós? A fé. Mas o que significa fé neste versículo especificamente? A palavra fé nas Escrituras, ela tem 3 significados. O primeiro é aquele dom dado por Deus, aquele dom inicial que nos é dado por Deus a todos os seus escolhidos e que nos leva à salvação. Pela graça, sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:6. É também chamado a fé salvífica. É aquela fé que nos é dada, então nossos olhos são abertos, uma nova vida nos é dada, somos tirados da morte para a vida, então passamos a crer no Senhor. O segundo sentido da palavra fé nas Escrituras é a confiança em Deus. Essa, a confiança em Deus, é uma fé que pode ser e deve ser desenvolvida. Jesus falou de pessoas de pouca fé, de muita fé, de tamanha fé, indicando graus desta fé, desta confiança em Deus. Os apóstolos pediram que Jesus aumentasse a sua fé, Lucas 17:5, indicando uma possibilidade de crescimento. Paulo agradeceu a Deus porque os crentes da igreja de Tessalônica
pelos crentes de Tessalônica, porque a fé deles crescia muitíssimo, segundo Tessalonicenses 1:3. E Jesus falou de uma fé que pode desfalecer, Lucas 22:32. Portanto, há esse segundo sentido, que é o sentido da fé como confiança em Deus, que pode variar para mais ou para menos, a qual deve ser exercitada e desenvolvida pelo cristão. Mas existe um terceiro sentido, e é o sentido do nosso texto, que é a fé como os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, a doutrina cristã. É essa fé que estava sendo atacada pelos falsos mestres. Eu já ouvi muitos irmãos falarem que não gostam de doutrina, mas é exatamente assim que as palavras de Jesus são chamadas em 4 evangelhos: Mateus 7:28, Marcos 1:22, Lucas 4:32 e João 18:19. Aliás, o próprio Jesus se referiu aos seus ensinos como doutrina. Jesus lhe respondeu, João 7:16 e 17: a minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, daquele que enviou, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus. Aqui Judas chama os ensinamentos de fé. Jesus chamou de minha doutrina, doutrina daquele que me enviou. E nas Escrituras, essa doutrina, esses ensinamentos, esses mandamentos, são chamadas também de doutrina dos apóstolos, Atos 2:42, todo o desígnio de Deus, Atos 20:27, fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20, doutrina do Senhor, Efésios 6:4, sã doutrina, 1 Timóteo 1:10, doutrina de Deus, Tito 2:10, doutrina de Cristo, 2 João 1:9 e Evangelho, Filipenses 1:17. Usando então palavras de outros irmãos que interpretaram esse texto, a fé que deve ser defendida por aqueles irmãos e por cada um de nós, ao qual Judas se refere, significa o conjunto de doutrinas dadas por Deus à igreja por intermédio dos apóstolos, Warren Wiersbe. O resumo daquilo que os cristãos creem, Henry Alford. O conjunto de crenças do cristianismo é o evangelho proclamado pelos apóstolos e, portanto, equivale à doutrina dos apóstolos, Simon Kistemaker. E a doutrina cristã, Hernandes Dias Lopes. Assim, a batalha para a qual somos chamados é a defesa do evangelho, a defesa da doutrina de Cristo, a defesa da doutrina dos apóstolos, da sã doutrina, da fé que foi dada à igreja. Então, vemos aqui a última parte do versículo 3, o motivo pelo qual devemos batalhar pela fé cristã, porque ela foi entregue a nós, os filhos de Deus, aqui chamados de santos, de uma vez por todas. Deus se revelou a nós, e nesse processo entregou-nos uma preciosidade, que é a sua palavra, a revelação do seu ser e dos seus propósitos. Assim, nós como cristãos somos ao mesmo tempo portadores, proclamadores e defensores da fé cristã revelada nas Escrituras. E Judas acrescenta aqui que esta fé que nos foi entregue e, portanto, deve ser defendida por cada um de nós, foi entregue definitivamente, de uma vez por todas, ou seja, final e definitivamente. Não há outra revelação além daquela já dada por Deus nas Escrituras. A revelação de Deus nas Escrituras é final, no sentido de que não haverá outra, é perpétua, no sentido que ela não tem validade ou fim, e ela é imutável, no sentido que ela não necessita e nem pode ser alterada. Paulo é claro sobre isso. Ele chega a falar que ainda, Gálatas 1, 8 e 9, mesmo que um anjo vindo do céu vos anuncie outro evangelho, além daquele que já foi anunciado, que seja anátema, que seja amaldiçoado. E ele repete, por isso, como já disse, digo de novo,
se alguém vos anunciar outro evangelho, além deste que já recebestes, seja anátema. Aqui, meus irmãos, é muito importante nós entendermos a dinâmica da revelação das Escrituras, para que isso aqui fique muito firme no nosso coração. Isso nós temos que entender e crer, para que a gente possa realmente defender. Nos diz as Escrituras, Hebreus 1:1, que havendo antigamente Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então, Hebreus nos diz que Jesus Cristo é o falar definitivo de Deus. No passado, Deus falou aos pais de muitas maneiras, pelos profetas, por anjos, por manifestações, mas nesses últimos dias, e nas Escrituras, últimos dias significam a partir da vinda de Cristo, ele falou pelo Filho. Então, continuando nessa dinâmica, Jesus, que é o Logos de Deus. O que a palavra Logos significa? Verbo, palavra. Jesus, então, a palavra de Deus, habita entre nós e traz os seus ensinamentos, seus mandamentos, sua doutrina, conforme os irmãos assim desejarem chamar, transmitindo aos seus apóstolos, e ordena que estes apóstolos ensinem esses mandamentos a outras pessoas. São suas últimas palavras em Mateus 28. Portanto, disse o Senhor quando ele estava encerrando seu ministério aqui na terra, fazei discípulos de todas as nações, discipulado, ensino, doutrinamento, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Jesus, o Logos, fala o ensinamento de Deus, e fala e ensina aos seus discípulos que eles devem, aos seus apóstolos, devem passar isto para frente, ensinar, fazer discípulos, e continua a dinâmica. Então, o Espírito Santo, que inspirou os autores sagrados, segundo Pedro 1:21, é enviado por Deus e tem uma função de ensinar e fazer lembrar dos ensinamentos de Jesus. João 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. E então, vejam como essa dinâmica de revelação de Deus continua. Esse Espírito Santo que foi prometido por Jesus, ele vem em Atos 2, versículos de 1 a 13, ali nós vemos então a chegada do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo, aquele que viria dar poder aos discípulos. Os discípulos deveriam esperar até o derramar do Espírito Santo, e Atos 2, de 1 a 13, está revelado a descida do Espírito Santo. E o que acontece no versículo 14? Atos 2, 14 a 41. Logo depois da descida do Espírito Santo, o que Pedro faz? Um sermão expositivo. Ele cita, explica e aplica Joel 2, Salmo 16 e o Salmo 110. Empoderado pelo Espírito Santo, João faz aquilo que Jesus disse que ele deveria fazer. Ele cita, explica e aplica a palavra de Deus. E para encerrar, para vocês verem como que o Espírito Santo veio para isso, depois daquele momento sobrenatural e irrepetível que foi a descida do Espírito Santo, onde então a palavra é lida, explicada, aplicada. O que nós vemos no versículo 42 de Atos 2, qual é a primeira expressão que é utilizada ali, quando a igreja então se forma, 3.000 homens se convertem, e nos diz o texto, Atos 2, 42, que aqueles irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Portanto, irmãos, a fé cristã
como chamado por Judas, ou a doutrina dos apóstolos, como chamada por Lucas em Atos, foi dada por Deus a nós, os seus filhos, de uma vez por todas, total e definitivamente. É tarefa de suma importância e de elevada espiritualidade o meditar e o ensinar das Escrituras. Tanto é que para isso contamos e necessitamos do Espírito Santo que nos foi outorgado. Cabe a nós, a todos nós e a cada um de nós, diante do erro e para evitarmos o erro, batalharmos com diligência pela fé que nos foi entregue. Eu quero encerrar agora fazendo duas aplicações que estão aqui mesmo em Judas, tá? Se nós formos procurar como essa questão é tratada nas Escrituras, nós vemos dezenas, se não centenas de versículos a respeito de como nós devemos batalhar pela fé, defender as Escrituras, sermos obreiros aprovados, que manejamos bem a palavra da verdade, que nós devemos estar sempre prontos a dar a todos quantos estiverem conosco, arrasando a nossa fé. Mas eu vou usar o próprio autor Judas, no versículo 20, dizendo de como então, praticamente, nós devemos batalhar pela fé. Judas, capítulo 1, ou capítulo único, versículo 20, nos diz: primeira arma nessa guerra, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Judas 1, 20, parte A. A batalha pela fé tem como arma principal a edificação da nossa vida sobre essa fé. Vamos vencer essa batalha pela fé, na medida que nós estamos firmados nesta fé. Para isso, temos que conhecer com profundidade e com clareza a fé cristã. Temos que ser cristãos bem formados doutrinariamente. Temos que nos dedicar à leitura, estudo e meditação nas Escrituras. Eu disse que Paulo, em Efésios 4, fala que todos nós temos um chamado e que nós devemos viver dignamente com esse chamado. Mas é interessante que quando ele vai tratar desse chamado, no versículo 14, ele fala que nós temos que estar firmados, arraigados nessa fé. Abre aspas, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcias enganam fraudulosamente. Muitos irmãos, infelizmente, nós muitas vezes, infelizmente, por não nos dedicarmos com afinco às Escrituras, por não nos agonizarmos, esse é o termo, por não esforçarmos a nossa mente, o nosso tempo, o nosso corpo, no estudo, na meditação das Escrituras, sob a luz do Espírito Santo, nós somos assim, mentes, corações, emoções, levados por todo o vento de doutrina. O pregador da vez, a doutrina da vez, o coach da vez, nos leva para lá e para cá, igual uma pipa, quando a cordão é arrebentado. Paulo, nessa mesma carta de Efésios, ele vai falar no capítulo 6 da batalha contra principados e potestades, e muitas vezes nós vemos irmãos falando sobre isso, nós temos que batalhar contra principados e potestades, porque nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas ele não resiste nem a um vento de doutrina. Nós temos que estar firmados, solidificados a nossa fé nas Escrituras, para que nós possamos resistir aos ventos e aos furacões das doutrinas contra a palavra. E assim, firmados na palavra, nós também possamos batalhar essa batalha. Não tem atalho, não tem fórmula mágica, não tem um caminho sobrenatural ou mais espiritual. Aliás, como vimos, o compromisso do Espírito Santo é com a palavra que Ele mesmo inspirou. O Espírito Santo nos lembra, ensina e aplica a palavra.
Por isso, então, que nós vemos a segunda arma que nós temos nessa batalha, e que deve ser usada juntamente com a primeira, que está aí no final do versículo 20. Edificando-vos a vós mesmos na vossa santíssima fé, o estudo com árduo, o estudo aprofundado, o estudo interessado da palavra, mas nos diz o final do versículo, orando no Espírito Santo. A pregação da palavra, o estudo da palavra, a batalha pela palavra, devem sempre estar acompanhados de oração. Nós vemos isso na vida de Jesus, que era um homem de oração, ensinava e orava, orava e ensinava. Nós vemos isso na vida de Paulo, quando Paulo trata da batalha espiritual em Efésios 6, depois da recomendação que o crente deve tomar toda a armadura de Deus, Paulo acrescenta, orem por vocês e orem por mim, versículos 18 e 19. Nós vemos isso na igreja primitiva, mesmo versículo 42 que eu li, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e nas orações. Nós vemos isso quando da instituição dos diáconos na igreja primitiva. Eles foram designados, a função de diácono foi criada para que os apóstolos pudessem, Atos 6,4, se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Pregação sem oração vira formalismo. Oração sem pregação vira misticismo. Que Deus nos livre do formalismo, que Deus nos livre do misticismo, mas que associando palavra à oração, cresçamos espiritualmente e batalhemos com diligência pela fé cristã que foi nos entregue de uma vez por todas. Eu quero encerrar usando e orando a oração que Judas nos traz nos versículos 24 e 25. Que seja a minha oração, que seja a sua oração, que nós nos entreguemos com afinco, com ardor, com esforço à batalha pela fé, mas que nós possamos e façamos isso motivados pelo amor de Deus, porque esse é o nosso chamado, descansando que nós somos guardados por Deus. E que possamos, assim como Judas, orar. Ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria, perante a sua glória. Ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja a glória e a majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome nessa noite pela Tua palavra, registrada, inspirada, guardada, protegida, Senhor, de perseguições, que chegou até hoje, Senhor, aos nossos ouvidos e ao nosso coração, Senhor. Te louvamos pelo privilégio de tê-la em nossas mãos, de termos recebido a Tua palavra, os Teus ensinos nas nossas mãos, ó Pai. Pedimos que Teu Espírito Santo, que é aquele que é capaz de transformar a letra em vida, de fazer viva em nós todas as coisas, que Teu Espírito Santo venha ao encontro de cada um de nós nessa noite, Senhor, e que Ele nos desafie, Senhor, a crermos nas Escrituras, nos desafie a obedecermos às Escrituras, que Ele nos desafie, Senhor, a estarmos dispostos a realmente nos engajarmos nessa batalha, pelo Evangelho que nos foi entregue, Senhor. Que nós possamos sair daqui, Senhor, desafiados, motivados e confiados, Senhor, no Teu amor, no nosso chamado e na Tua palavra que nos diz que o Senhor é aquele que nos guarda, Senhor. Fala, Senhor, aos nossos corações, transforma, Senhor, as nossas vidas, edifica a Tua igreja, Senhor, e guarda-nos, Senhor, do erro. É o que pedimos, em nome de Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Amém.